Pedro, eu sei que não é a sua área, né, direito internacional, mas eu queria uma opinião sua como cidadão do mundo, né? A gente ontem à noite, o exército de Israel promoveu um dos piores massacres de toda essa guerra em Gaza, esse genocídio, né, disparando contra Rafah, queimando vivo mais de 40 civis. Tem, até estava vendo aqui no Al Jazeera, mais um hospital destruído lá. Eu nem sabia que tinha um hospital ainda, vi agora que um dos últimos já foi destruído lá de Rafah mesmo. E você tem, e logo depois a Corte Internacional de Justiça ter emitido uma ordem, um pedido, não sei como diz isso, mas justamente para Israel não atacar Rafah. Então o mundo todo está aí, né, refém desse massacre online, exibido, né, em forma de streaming. Eu nunca na minha vida eu tinha testemunhado tanta crueldade, tanta brutalidade. E como é que você tem protestos já nas universidades americanas? Como é que você está vendo essa atuação de Israel e a pressão que se exerce sobre o direito internacional? Até, inclusive, o porta-voz do Congresso americano, Michael Johnson, ele veio a público para atacar, os Estados Unidos está atacando os tribunais internacionais, está atacando tanto a Corte Internacional de Justiça quanto tem o ICJ, eu fico com as siglas em inglês, confundo com as siglas em português, são dois tribunais internacionais, um pediu a prisão do Netanyahu e foi atacado pelos Estados Unidos, ameaçado pelos Estados Unidos, né, por vários líderes políticos americanos. E agora o outro tribunal, que é a Corte Internacional de Justiça, também pediu para Israel não atacar Rafah, também está sendo atacado pelos Estados Unidos. O Michael Johnson, que estava falando, disse que os Estados Unidos não respeita a soberania americana, não respeita um tribunal internacional. Okay? Ele não percebeu, mas ele acabou negando o próprio conceito de direito internacional, que é justamente você deixar de lado uma parte da soberania em prol de um direito maior. Mas como é que você vê essa questão? A questão é complexa. Eu não sou assim, um especialista em direito internacional público, embora tenha orientado dissertações e teses em direito internacional público, mas em ambientes ou temas que eu tinha mais intimidade, né? Mas existe mesmo essa questão, nós temos dois grandes tribunais, né? Temos também a própria ONU, que pode funcionar como corte em algumas situações, mas temos o Tribunal Penal Internacional, que, em grosso modo, sendo bem grosseiro, que julga pessoas, né, governantes, a Corte Internacional de Justiça, que julga estados, né? Então, são cortes com objeto diferente, né? Agora, nós temos que entender a natureza do direito internacional. O direito internacional não é o direito de um Estado internacional que tenha soberania sobre o mundo. Isso ainda não... Existem propostas, aí Ferrajoli, por exemplo, tem a proposta de uma Constituição Internacional, mas tudo isso ainda é quimérico. Você concorda com isso? Você apoia isso? É claro, eu apoiaria totalmente. Eu acho que nós não temos jeito. As relações internacionais, ou elas vão se governar pela força, vão ser relações schmittianas, ou vão se governar pelo direito. Não tem terceiro caminho em relação ao poder político, né? Seja ele onde ele se apresente. Agora, o que nós temos no mundo, cada vez mais, é uma governabilidade de polícia, né? Em que você tem o argumento da segurança sendo sempre usado para um país poder invadir outro. Esse tipo de guerra de Israel até é uma situação mais rara hoje em dia, que é uma guerra territorial, né? Mas, de qualquer forma, o direito internacional é muito claro, o direito chamado humanitário, que de humanitário tem pouco, inclusive, porque é um direito meio estranho, ele trata de qual a legitimidade de você matar gente, no fundo é isso, né? Qual a legitimidade da guerra e seus limites, né? Mas a realidade é que, sob o ponto de vista do direito internacional, numa guerra não se pode tudo, né? A figura do inimigo não é a figura clássica do Ortiz, que vem do direito romano, etc., ou do Homo Sacer, quer dizer, aquele sujeito aquele corpo sem direito à proteção nenhuma. Mesmo o inimigo numa guerra tem direito à proteção jurídica, de ter certos limites em relação
a conduta de quem atua numa guerra, numa disputa bélica. Nesse caso de Israel, bem, nós tivemos, obviamente, crimes cometidos pelo Hamas, eu acho que não dá para esquecer disso, quando ele ataca alvos civis. Agora, a reação de Israel foi criminosa também, não pode deixar de se falar isso, quer dizer, com uma extensão de ataque, formas de agressão ao povo palestino absolutamente fora de qualquer limite do direito humanitário. Crimes de guerras graves foram cometidos e crimes lesa humanidade. Agora, o governo de Israel e os dirigentes do Hamas estão aí acusados, ambos, do cometimento dessas duas modalidades de crime. Crimes de guerra e crimes lesa humanidade. A crime lesa humanidade é previsto no Estatuto de Roma, inclusive, com uma modelagem semelhante à do genocídio. Eu tenho falado isso, ia ser difícil enquadrar Israel na tipificação estrita que o genocídio tem, mas ia ser muito possível enquadrá-lo em crime lesa humanidade que tem o mesmo peso jurídico, né? E é o que fizeram, né? Então, para mim, não surpreendeu no plano jurídico, me surpreendeu um pouco no político, porque, em geral, esses tribunais são bem acovardados quando se trata de lidar com os interesses de grandes nações. Os Estados Unidos têm sido, classicamente, um Estado insubserviente ao direito internacional, por uma razão clara. Para ele interessa relações políticas internacionais onde vale a força, porque ele é o Estado mais forte do mundo. Ele tem um grande poderio bélico e controla 25% do PIB mundial, né? Representa 25% do PIB mundial. Então, um país potente dessa forma não interessa submeter a direito. O direito, nesses casos, sempre protege o mais fraco, né? Então é evidente que os Estados Unidos ele, por exemplo, não subscreveu o tratado do TPI, ele não submete a coisa porque ele sabe o que os seus governantes praticam. Manda matar gente com drone aí, entendeu? De forma absolutamente contrária ao direito humanitário, etc. Então, né? Tanto que uma das críticas corretas que se faz a esses tribunais internacionais, ao TPI, por exemplo, é nunca ter submetido um líder de grande potência à jurisdição do tribunal. Essa decisão agora, envolvendo Netanyahu, é algo raro, porque não é muito a postura do TPI, pega líder de país africano, país de terceiro mundo, né? Inclusive, ele falou numa entrevista que um dirigente europeu falou para ele: esse tribunal é só para condenar dirigente africano e latino-americano. Mas é isso, quer dizer, então, por isso que eu falei que politicamente me surpreendeu a decisão do indiciamento, aí, vamos chamar entre aspas de indiciamento, da acusação contra os líderes aí, né? Muito bem. Agora, o internacional ele não tem esse poder de coagir, mas ele tem cada vez mais um poder maior no plano moral político, de, vamos dizer, construir discursos negativos em relação à conduta de governos que acabam influindo na opinião mundial. Então, não é que ele não tenha poder, é que a natureza do poder dele é diferente de um Estado organizado, de um tribunal de um Estado soberano. É um poder diferente.